Prezados alunos, boa noite. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a virtude e a filosofia. A virtude no seu conceito clássico do latim significa virtus, significa algo que você possa fazer para proporcionar o bem, o poder que você tem de ter efeitos bons e positivos numa sociedade. A filosofia, ela dialoga direto com a questão da virtude, porque a virtude, nós temos as 4 virtudes que a gente chama cardeais, que é a coragem, a sabedoria, a justiça e a temperança. Então essas virtudes, elas dialogam com os filósofos, porque nós vimos que a filosofia é a ciência que estuda o pensamento do homem, que está ligado também ao conhecimento, à sabedoria, ao senso de justiça e ao senso da paciência, tá? Então o exercício da filosofia é esse, é também dialogar com as virtudes. E essas virtudes, elas fazem parte do contexto do homem. A virtude também está muito associada ao bem comum da prática do bem aos indivíduos. A religião, ela dialoga diretamente com as virtudes. Na Igreja Católica, por exemplo, a gente tem as virtudes teologais. Entre essas virtudes, as que mais se destacam é a caridade. A caridade é o ato de fazer o bem ao próximo, de praticar o amor, a justiça, sem um compromisso mútuo e sem nada em troca. Então, a virtude é isso, a característica do ser humano de propor o bem, tá? Alguns pensadores clássicos da filosofia trabalham essa questão da virtude. Por exemplo, Platão diz que a virtude é necessária para o homem ter uma boa vida, a prática do bem. Lá no seu mito da caverna, o Platão destaca muito bem isso, a questão que o ser humano tem de sempre querer trabalhar a questão do bem, tá? O bem retrata isso, é algo virtuoso de você ajudar, estar bem consigo mesmo e amor ao próximo, e também amor à sua vida. O Aristóteles diz que a essência, a virtude é algo relativo à própria essência do homem, e que ela é necessária. Já Epicuro trabalha com a questão da virtude como algo em que o homem plenamente deve ter. Já o Kant diz o seguinte, olha, a virtude não é para fazer o homem feliz, e sim garantir a ele uma vida digna. Então, a virtude está associada a essa própria questão do que a gente chama dos pensamentos dos grandes filósofos, como abordei para vocês, tá? O próprio Platão, na sua ideia do plano inteligível, do mito da caverna. O próprio Aristóteles, na sua percepção, por exemplo, se a gente pegar a questão da política, a política é algo que vai fazer com que o homem, na sua compreensão de praticar o bem, tá? Sua frase clássica, o homem é um animal essencialmente político. O Epicuro, que é um filósofo pré-socrático, trabalha com essa própria questão também da virtude, tá? A virtude é algo em que o ser precisa ter para ele poder estar pleno com a sua sabedoria. E se a sabedoria é algo que a filosofia tenta buscar, né? Pensar também lá, assim como conhecer, o pensar, o amar e o duvidar, a sabedoria e o conhecimento de qualquer ser que exista, ela necessita de uma virtude plena do amor, da honestidade, da ética, da paciência e da temperança, tá? Quando a gente pensa também na questão das virtudes associada à ideia da justiça, tá? A justiça é algo em que todos veem que precisa ter, os justos, né? O justo de praticar uma justiça, aliado ao seu caráter, ao seu posicionamento. Certos pensadores, como por exemplo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, da Idade Média, pensadores cristãos, eles pensam essa ideia da virtude como algo elemento necessário da prática, da condição e da ação do homem em sociedade, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Então a virtude associada à coragem. Por exemplo, os cristãos, eles têm muito essa prática de praticar o bem, de levar a caridade e o amor próximo. É o que a gente chama de amor fraternal, tá? Ou também o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que no pensamento cristão ele não tem
nenhuma amarra. Ele é um amor transubstancial, ou seja, ligado a um desejo, uma necessidade de amar ao próximo, de querer ao bem, de querer a ele toda uma característica duradoura de um amor infinito. Então, resumindo e pensando, se a filosofia é uma ciência que pensa e ela precisa das 4 chamadas virtudes que eu acabei de escrever para vocês, a coragem, a sabedoria, a justiça e a temperança. Então, os grandes pensadores se debruçaram também sobre as virtudes para formular suas teorias, suas bases de pensamentos, seja ligado ao conhecimento, seja ligado ao amor, seja ligado à religião, seja ligada à sociedade de uma forma geral, tá? Tanto do ponto de vista político, econômico, social ou cultural. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí a aula sobre as virtudes e a filosofia. Um abração.